Olá, sejam bem-vindos aí ao primeiro episódio da reflexão sobre o livro de Gênesis. O programa de hoje nós vamos dedicar aí a uma pequena introdução à Bíblia hebraica. Para compreender o livro de Gênesis, nós precisamos compreender aí essa Bíblia hebraica, porque é dentro dessa Bíblia hebraica que está contido esse livro que nós vamos estudar. Nós estamos chamando de Bíblia hebraica, outros chamam de Antigo Testamento, outros ainda chamam de Primeiro Testamento, mas os judeus eles tratam ou de Bíblia hebraica, ou de Tanakh, ou ainda de Mikra. Mikra significa o que é lido, mas o termo mais comum entre os judeus é a palavra Tanakh. O que é a Tanakh? Tanakh é um anacrônico, ou seja, 3 letrinhas que simbolizam os livros que estão dentro aí desta Bíblia hebraica. T vem de Torá, a palavra aí Neviim, que é profetas, o N de Neviim, que são os profetas, e aí o K de Ketuvim, que são os escritos. A Bíblia hebraica, ela possui 24 livros, sendo 5 livros do que nós chamamos de Torá, ou seja, ensinamentos ou a lei, 8 livros que estão dentro do Neviim, que são aí os profetas, e 11 livros que estão dentro daquilo que nós chamamos de Ketuvim, ou também escritos. Se você observar bem, esses 24 livros vão se transformar em 39. O fato é que os judeus eles não separam certos livros como nós fazemos. Por exemplo, 1º e 2º Reis estão dentro de um livro só. Então, se você desmembrar os livros da Tanakh, você vai ter, em vez de 24, 39 livros que compõem o Antigo Testamento. Depois, os judeus que viviam fora da Palestina, eles acrescentaram aí mais 7 livros, compondo aquilo que hoje a Igreja Católica Romana chama aí de Septuaginta. Na verdade, os próprios judeus da Palestina já chamavam de Septuaginta, ou seja, o livro dos 70, que foi, na verdade, a tradução da Bíblia hebraica para o grego, para aqueles que já não conseguiam ler mais o hebraico. Essa Bíblia hebraica, chamada de Tanakh, ela foi escrita na sua maior parte na língua hebraica. Apenas o livro de Daniel e de Esdras foi escrito em aramaico, o restante todo foi escrito em hebraico. Como eu já falei para vocês, esse hebraico depois ele vai ser traduzido para o grego, naquilo que nós chamamos de Bíblia Septuaginta. Aí está, portanto, a diferença entre a tradição católica e a tradição protestante no segmento do que é chamado de Primeiro Testamento ou Antigo Testamento. Os protestantes seguem a tradição da Bíblia hebraica, os católicos seguem a tradição chamada Septuaginta, ou seja, com acréscimo de 7 outros livros. A Bíblia, aquilo que nós chamamos da parte do Novo Testamento ou Segundo Testamento, essa parte é única e exclusivamente dedicada aí aos cristãos. A parte do judaísmo está nessa primeira parte. Interessante observar que a canonicidade, ou seja, a oficialização dos textos sagrados dentro do judaísmo levou muito tempo. Quando Jesus estava vivo, só para que você tenha uma ideia, boa parte ainda dos textos não estavam canonizados. Estavam canonizados aí sim a Torá e alguns livros dos profetas. Os escritos, aquilo que nós chamamos aí de livro de sabedoria, Eclesiastes, Jó e outros livros, só vão ser canonizados no Concílio de Jânia, que aconteceu no finalzinho do século I, onde os judeus então oficializam isso que nós chamamos hoje de Tanakh, todos esses 24 livros que os judeus têm como sagrado. Um outro ponto importante a observar é que quando nós estudamos a Bíblia hebraica, uma pergunta sempre vem à nossa mente: quando que esses textos foram escritos? Foram escritos tudo de uma só vez? Logicamente que não. A Bíblia hebraica, ela foi escrita em vários séculos, entre vários séculos, indo aí então desde mais ou menos o ano 1000 a.C. até mais ou menos o ano 50 a.C.
esse é o período aí que vai ser escrito o que nós chamamos de Bíblia hebraica, levando aí mais ou menos 950 anos para que essa Bíblia fosse escrita. Outro dado importante que nós temos que observar nessa Bíblia hebraica é que não existe um personagem único. São vários personagens que estão contidos aí ao longo da história do judaísmo. Nós podemos destacar aqui personagens chamados até mitológicos, como o caso de Noé, mas temos aí já contatos ou reflexões de personagens históricos como a figura do Abraão, a figura do Moisés, a figura do Josué, a figura aí dos reis, o Saul, por exemplo, depois Davi, depois Salomão. Ou seja, nós temos vários personagens centrais dentro dessa história que nós chamamos de Bíblia hebraica. Quando eu falei que os personagens Abraão e Moisés são históricos, isso é vamos dizer, dentro dos pesquisadores, é uma aceitação, pelo menos da grande maioria desses pesquisadores. Outro dado importante observar é que, ao ser escrita nesses 950 anos, nós temos então, para entender essa Bíblia hebraica, levar em consideração pelo menos 3 pontos fundamentais. O primeiro ponto fundamental é você entender quem foi o escritor desses textos, em que período ele viveu, ou seja, o contexto que ele viveu e para quem ele escreveu, qual foi o objetivo que ele escreveu. Nós gostamos, quando estudamos Bíblia, de falar assim que 3 palavrinhas são importantes. Aí, o contexto, que quer dizer quando que esse texto foi escrito, o pretexto, qual foi o objetivo ou os objetivos para que esse texto tenha sido escrito, e o terceiro ponto é o que nós chamamos de texto, que é o resultado final desse contexto e desse pretexto. Esses livros da tradição judaica foram escritos em pergaminho, que são couro aí, de pele, né, de cabras principalmente. Hoje nós não temos nenhum original mais, todos são cópias, né, que nós temos, sendo que as cópias mais antigas que nós temos aí dessa tradição judaica são cópias do século II a.C., são cópias as mais antigas que nós temos. É interessante observar que hoje é reconhecido pelos grandes biblistas e exegetas, exegese é uma palavrinha que significa aí as ferramentas ou os instrumentos de interpretação bíblica. Ao falar nisso, nós temos que estar atentos que, além do texto, do contexto e do pretexto, nós temos que estar atento ao gênero literário que foi escrito o texto. Nós estamos falando de 950 anos de história. Não foi um livro que você senta e vai escrevendo. Na verdade, a própria palavra Bíblia, que é uma palavra grega, significa exatamente isso, uma biblioteca, né? Uma pequena biblioteca que você tem acesso. Então não se trata de um livro e de livros. No caso da Bíblia hebraica, pelo menos de 24 grandes livros. Isso quer dizer que, por serem épocas diferentes, objetivos diferentes, os estilos literários também são diferentes. Ou seja, na Bíblia hebraica você vai encontrar pelo menos estilos literários como mito, que é justamente o livro de Gênesis que nós vamos estudar. Você vai encontrar epopeia. O que são epopeia? São histórias de heróis fundadores, como é o caso, por exemplo, do próprio Moisés, do próprio Noé. Você vai ter epopeias, você vai ter poemas. Veja bem aí o caso dos salmos, os cânticos cantados no salmo. Você vai ter história com H maiúsculo, como por exemplo o livro dos reis, onde você registrava essas histórias. Você vai ter novelas, como é o caso da história do José do Egito e também aí do Jó. Então você tem uma série de gêneros literários. O Papa Pio XII, em 1943, ele dizia que para você estudar bem a Bíblia, você tem que estar atento ao autor, né? Autor inclui aí o contexto, e também estar atento ao que nós chamamos, pelo menos aí, dos gêneros literários. Se nós não sabemos desses gêneros literários, nós nos perdemos. Um outro ponto importante para que nós possamos ler bem o livro de Gênesis está no fato de você entender a linguagem da época, e a linguagem que nós vamos aqui estabelecer é essa linguagem, pelo menos até o capítulo 11, do capítulo 1 ao capítulo 11, vai ser isso que nós chamamos de
gênero mitológico. Isso significa o quê? Significa que para eu entender um texto bíblico, eu preciso entender a escrita da época. Imagina só você escrevendo um texto hoje e daqui a 2000 anos alguém pegar o seu texto e perguntar, por exemplo, nossa, aqui ele escreveu pisar na bola. Ele vai imaginar que você tinha um balão ou uma bola amarrada no pé que estava pisando. Ou se você diz, nossa, ele bateu com a cara na porta, a pessoa vai pensar literalmente que você bateu com o seu rosto na porta. Está vendo? Está observando? E se você falar assim, o fulano entrou pelo cano, as pessoas daqui 2000 anos vão achar que você andava debaixo da terra. Não é assim que nós lemos Bíblia. Você precisa entender a linguagem da época. Cada época tem a sua linguagem. É necessário entender a cultura da época, a linguagem da época, a sociedade da época, a política da época, a religião da época, para que você entenda o texto bíblico. Isso é um trabalho muito difícil que os biblistas vêm desenvolvendo aí há séculos, para que nós possamos ter hoje uma hipótese mínima aceitável sobre esses livros. A Bíblia não é magia, não se dá mais para você abrir a Bíblia e falar, vou ver o que Deus quer falar para mim. A Bíblia é um livro que foi gestado com sangue, com história, com gente viva que sonhava e que manifestava a sua fé nesse Deus. Portanto, a Bíblia, antes de tudo, ela é um livro teológico. Você tem que descobrir nela quais são as mensagens de fé mais do que as mensagens de história. Não se lê literalmente a Bíblia. Eu sempre digo que a Bíblia é uma espécie de um rio. Quando você olha um rio e fala, olha o rio não é apenas a parte que você vê, é sobretudo a parte que você não vê, é a parte que está debaixo do que você está vendo. Isso é o que nós fazemos de interiorizar o texto, entender o texto na sua essência, é mergulhar no rio. Isso que é o trabalho que os exegetas fazem nessa interpretação do texto. Um outro ponto para que nós possamos ir finalizando esse nosso vídeo introdutório é entender que até pouco tempo atrás acreditava-se que a Torá, esses cinco primeiros livros da Bíblia, tinha sido escrito pelo Moisés. Por isso que falava a lei de Moisés, ou o livro de Moisés. Desde o século XVIII, com as pesquisas, nós encontramos pelo menos 4 grandes tradições na escrita desse Antigo Testamento, ou desse Primeiro Testamento, ou dessa Bíblia hebraica, ou da Tanakh. Quais são essas tradições? Nós vamos ter uma tradição chamada tradição javista. Ela foi escrita, começou a ser escrita lá pelos anos 950, no reinado de Salomão. A segunda tradição é chamada de tradição eloísta, que vai ser escrita aí, ou começa a ser escrita no século VIII. A terceira tradição é chamada deuteronomista, que vai ser escrita no século VII, lá no início do século VII. E a quarta tradição nós chamamos de tradição sacerdotal, que é escrita aí posteriormente ao exílio da Babilônia, que acontece no século VI. Nós vamos no próximo vídeo explicar um pouco melhor cada uma dessas tradições e como elas estão incorporadas aí, principalmente no livro de Gênesis, onde nós vamos começar essa nossa história. Muito bem, nós então vamos encerrando aqui, fazendo aí a revisão da aula de hoje. Um abraço e até o próximo programa.